Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. 4 coisas que o crente, que o evangélico pode fazer na Igreja Católica. 4 ocasiões em que o evangélico pode ir na Igreja Católica. Existe o lado de participar de algo que a pessoa não concorda ou sabe que é errado. Nesse caso, não pode participar, pois não tem cabimento participar de algo que a pessoa não acredita e sabe que é errado. E parte dos ensinos da Igreja Católica são dogmas que não existem na Bíblia, como batismos de bebês, transubstanciação, assunção de Maria, canonização de mortos, purgatório e outras, né? Então, o evangélico não vai à missa para participar dessas coisas, pois ele sabe que não existe na Bíblia. Mas existe o lado do respeito. Quando você for convidado, não haverá problema em ir, pois você vai apenas assistir e não participar como crendo naquilo. Por exemplo, quem tem parentes ou amigos católicos, uma hora vai ser convidado ou terá que ir à Igreja Católica por algum motivo. Por exemplo, um casamento, missa do 7º dia, ou um velório de algum parente seu, de um familiar católico, e às vezes até convidado para assistir um batismo. Então, nesse caso, seria uma exceção para algumas ocasiões. Paulo, o apóstolo Paulo, ia nas sinagogas onde era o templo do judaísmo, que não acreditava em Jesus. Paulo ia lá para convencê-los a seguir o cristianismo e não para crer neles ou participar do culto deles, né, excluindo Jesus Cristo. Então vamos aqui a 4 situações onde você pode ir na Igreja Católica. Vamos lá então. O primeiro é batismo de bebês. Eu creio que não seria correto o crente ser padrinho de um bebê. Se ele não acredita que o batismo de bebê é válido, seria algo muito estranho ele batizar um bebê, ser padrinho de um bebê. Seria hipocrisia e estaria consentindo com aquilo que ele acha errado. Mas existem alguns que acham que não é errado o evangélico ser padrinho de um bebê na Igreja Católica. Então, na verdade, batismo de bebê não é pecado, é apenas desnecessário. A Bíblia diz que a conversão antecede o batismo. Primeiro se converte e depois se batiza. Primeiro a pessoa se arrepende dos pecados para depois se batizar. Em Atos 3, verso 19, Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos para que vossos pecados sejam apagados. Ou seja, os pecados são apagados quando a pessoa se converte, depois se batiza. Como foi no dia de Pentecostes, se arrependeram, creram e se batizaram. Mas então por que eu acho que pode ir a um batismo? Eu me refiro apenas para assistir. Muitos podem não concordar, mas se você apenas assistir, não estará induzindo ou compactuando com a crença de outra religião que não professa a mesma fé que a sua. Temos que impor limites à ignorância e à falta de sabedoria. Temos que agir com sabedoria para com as pessoas de outras religiões também. Paulo fez Timóteo se circuncidar para ganhar os judeus. Paulo disse, 1 Coríntios 9, verso 20, ele disse: eu fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para com os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei.
para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, para ganhar os que estão sem lei. Eu fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos os meios, chegar a salvar alguns. Né? Então, o bom testemunho, o entendimento, a tolerância, o respeito, pode ganhar uma pessoa e não ser taxado ou criticado, né? Como um ignorante, né? Uma pessoa, né? Que não respeita a religião dos outros. Agora, o segundo aqui é a missa de sétimo dia. Embora o catolicismo tenha algumas crenças acerca dos mortos que não são bíblicas, como o purgatório, por exemplo, mas se um parente seu, católico, morrer, não haverá nenhum problema em ir à missa do sétimo dia. Você não vai rezar pela alma dessa pessoa, pois nós sabemos que após a morte é um caminho sem volta. Hebreus 9, verso 27, prova isso. Lá diz que ao homem está ordenado a morrer uma só vez, apenas uma vez, vindo após a morte o juízo. Então você sabe que se essa pessoa morreu perdida, para ela é um caminho sem volta, independente da religião. É um caminho que não tem mais volta. 1 João 1, verso 7, lá diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Somente o sangue de Jesus purifica os pecados em vida. Após a morte, encerra a oportunidade. A pessoa que morreu perdida pode rezar missa à vontade, que não vai adiantar. Eu vi um vídeo na internet, eu acho que eu fiz um vídeo acerca disso, um padre falando acerca da missa do sétimo dia. Até ele fez essa colocação assim: pensa bem, uma pessoa que foi pecadora, que viveu no pecado, e até sobre purgatório também. Uma pessoa que viveu no pecado, praticou o pecado, não queria nada com Deus. Essa pessoa morreu. Será se rezar para ela, ela vai mudar de posição? De maneira nenhuma. Muitos padres sabem disso, mas eles não dizem porque faz parte da igreja deles, do ensino deles, né? Da igreja deles. Mas eles sabem que não é correto. Morreu perdido, não tem mais chance. Né? O fogo do purgatório não purifica nada, porque não existe. Agora o terceiro, casamento. Não há problema nenhum você ir em um casamento na igreja católica. Qual é o problema? O católico não vai em casamento evangélico? Qual é o problema? Se houver alguma reza, se rezarem alguma coisa que você não concorde, você não vai rezar. Somente o fato de ir a uma igreja que tem divergências doutrinárias não é pecado. Se fosse pecado, Paulo teria pecado em ir nas sinagogas dos judeus. O que não pode é fazer as mesmas práticas, crer em crenças erradas, né, que tem no catolicismo, conforme eu já citei. Eles têm alguns ensinos que não são bíblicos. Você não vai crer. Se rezar lá Ave Maria, você não vai rezar. Né, alguma reza lá pedindo bênção a alguma pessoa que morreu e virou santo na crença deles, você não vai rezar, você não vai fazer pedido para essa pessoa, para esse santo, para Maria, porque não é a tua crença, não faz parte da crença evangélica. Agora quarta situação que você um dia poderá ir em uma igreja católica é um velório. Se um parente católico seu morrer e for velado na igreja católica, seria uma grande ignorância sua e falta de sabedoria não ir no velório só porque está dentro de um templo católico. Qual seria o problema? Você não vai rezar para aquele morto. Você vai orar para a família dele. Que Deus conforte a família. Agora rezar para que essa pessoa, se morreu perdida, saia do inferno e vá para o céu. Você não vai fazer isso porque sabe que isso não vai acontecer, né? Então não tem problema algum.
Diferença de doutrina existe até mesmo entre igrejas evangélicas. Dentro de muitas igrejas, cada um ensina de um jeito e cada um fala que é a sua que é certa. Que nem eu sempre digo aqui, religião é igual a partido político. Cada um ensina de um jeito e cada um diz que o seu que é o certo. Né? Se for assim, você só vai em velório de crente da sua igreja, então, né? Porque professa a mesma fé que a tua e tem a mesma linha de interpretação que a sua. A pessoa tem que ter sabedoria. Não pode escandalizar e causar escândalo com as pessoas de outras crenças. É isso aí, então. Espero não ter ofendido ninguém, porque a intenção não é essa. Se gostou, dá aí um joinha que não custa nada. Se você não é inscrito, se inscreva e até o próximo.